3. Olá, bom dia. Na nossa disciplina de Química Geral e Inorgânica, nós vamos apresentar hoje o trabalho sobre tabela periódica. Eu sou a aluna Nara Suzane, meu professor docente no curso de Física aqui em São João dos Patos é a Aline e o professor Ulisses Magalhães. Então, a história da tabela periódica ela começa desde 1829, quando Johann, ele sugeriu uma organização baseada em tríades, isto é, agrupamentos de 3 elementos, onde a massa atômica do elemento do meio seria a média da soma das massas atômicas de outros 2 elementos, como a gente vê nesse quadro aqui das tríades, né? Então, ele foi baseando tudo em 3 elementos. Depois, a gente teve o geólogo francês Alexandre, em 1862, que ele deu continuidade aos estudos. Então, o que foi que ele fez? Ele dispôs os elementos conhecidos na ordem crescente de suas massas atômicas em uma superfície cilíndrica, como a gente consegue observar bem aqui na imagem. Então, era chamada de parafuso telefúrico. Então, os elementos colocados na mesma vertical apresentavam propriedades químicas semelhantes. O problema era que, além de complicado, o parafuso revelou-se válido somente até o cálcio, quanto os outros elementos não se tornou válido. Então, aqui, continuando sobre o telefúrico, a gente vai observar que os elementos químicos em ordem crescente de suas massas atômicas, numa linha espiral em volta de um cilindro, e ao redor do cilindro foram feitas divisões, e os elementos com propriedades semelhantes pareciam uns sobre os outros, em voltas consecutivas da espiral, como a gente consegue observar nesse diagrama aí. Então, em 1865, John, ele observou que os elementos apresentavam propriedades características e que estas tinham relação com a sua massa atômica. Então, observou também que estas propriedades se repetiu a cada 8 elementos. Então, foi mais um químico que estudou mais um pouco sobre a questão da tabela periódica e foi separando seus elementos de 8 em 8. Né? E também o Mayer, em 1830 a 1995, o que foi que aconteceu? Que ele conseguiu fazer uma tabela e mostrar a relação da periodicidade entre o volume e a massa atômica, traçando um gráfico destas propriedades, como vocês conseguem observar aqui nesse quadro, os elementos, né? O número atômico deles, em ordem, a massa molar, a densidade, volume molar. Então, ele conseguiu fazer essa periodicidade aí. Mendeleev, ele descobriu que as propriedades dos elementos decorriam de suas massas atômicas e ordenou os elementos em colunas. É visto que hoje, atualmente, a tabela periódica que a gente tem, ela já veio como consequência de 1869, devido Mendeleev ter reorganizado, né, a tabela periódica. Então, segundo as massas atômicas crescentes, observando que os elementos quimicamente semelhantes ficavam numa mesma horizontal, posteriormente reuniu os elementos de propriedades parecidas e colunas denominadas como grupos, que é o que hoje a gente tem como grupos e famílias dentro da tabela periódica. A última mudança, e a mais significativa, foi, ainda dando continuidade ao que Mendeleev fez, é que a tabela periódica resultou do trabalho de Glenn na década de 50, depois da descoberta do plutônio, em 1948. Então, ele descobriu todos os elementos chamados de transurânicos e do número atômico. Então, ele conseguiu organizar, junto com Mendeleev, a tabela periódica, né? Então, eles dois foram, dentre tantos, mas eles dois foram muito importantes na última reorganização da tabela periódica. Então, aqui a tabela periódica, já é a tabela periódica moderna, tá? Então, ela é composta por 118 elementos,
e é organizada de acordo com o número atômico de cada espécie, em ordem crescente, como o Mendeleev ele também organizou. Então, da esquerda para a direita, os elementos são distribuídos ao longo de 18 grupos, tá? E representados pelas colunas verticais e em 7 períodos, que é a distribuição 1S, 2 ao quadrado, 2SP6 e assim sucessivamente. Então, os períodos ali, nós sabemos que a tabela periódica possui 7 períodos, então a tabela periódica ela passou a ser dividida em períodos, né? E em grupos ali, e que são as linhas horizontais, certo? Então, de acordo com as propriedades físicas e químicas, é possível fazer a divisão entre metais, não metais, e que são os ametais, né? E os semimetais, da tabela periódica. É mais ou menos assim, essa é a divisão dela, metais, não metais e os semimetais. Então, a gente vai observar que a tabela periódica ela é dividida entre grupos e família, tá? Então, grupo 1, ele é composto pelo hidrogênio, os metais alcalinos e formado pelos seus elementos. Então, o que a gente observa aqui? Que os elementos desse grupo são caracterizados pela configuração eletrônica na camada de valência, 2s1, NS1, e ocorrem como íons com carga positiva mais 1, com exceção do hidrogênio. Então, todos são metais e não são encontrados livres na natureza, certo? Isso é uma das características do grupo 1. Os elementos pertencentes a esse grupo são metais livres, de baixa densidade, coloridos e moles, é outra característica deles. E todos os sais simples dos metais alcalinos se dissolvem na água, liberando íons e formando soluções que são fortes elétrons. Então, o grupo 2, ele possui outras características, são os metais alcalinos terrosos. Então, esses metais, os elementos do grupo 2 é o magnésio, o cálcio, eletrôncio, o bário e o rádio. São caracterizados pela configuração eletrônica da camada de valência, NS2, ou seja, possuem 2 elétrons na camada de valência. Então, em relação ao seu raio atômico, desses elementos aumentam de cima para baixo do grupo e os pontos de fusão e evolução diminuem. Os metais alcalinos terrosos possuem coloração branco prateada, diferente dos metais alcalinos que são compostos por hidrogênio, né? Eles são livres de baixa e são coloridos. Já os metais alcalinos terrosos, eles não são coloridos, eles são brancos ou de cor prateada. E o terceiro grupo, que é o grupo que vai dos grupos 2 a 12, são chamados como elementos de transição. Então, os chamados elementos de transição formam um grande bloco dos elementos da parte central da tabela periódica. O bloco pode ser considerado uma ponte entre os elementos do bloco S, que são os grupos 1 e 2, e os elementos do grupo P, que são os grupos de 13 a 18. Ou seja, eles estão bem na transiçãozinha ali no meio, passando entre o grupo 1 e o grupo 2. Então, eles ficam bem ali centralizados. Então, os elementos pertencentes a esses grupos são também chamados de metais de transição. E todos possuem alta condutividade térmica e elétrica. Os elementos de transição possuem orbitais de valência 3D, 4D, 5D. Além dos denominados lantanídeos e actinídeos, que possuem orbitais de valência 4F e 5F. Os lantanídeos e os actinídeos são denominados de elementos de transição interna. Como a gente consegue observar aqui na tabela periódica, esses aqui, ó, que estão embaixo, separados da tabela periódica, lá embaixo mesmo, eles são os lactanídeos e os actanídeos, né? Eles são os metais de transição, estão ali no meio entre o grupo 1 até o 2, passando ali aí entre o grupo 13 e ao 12. Então, eles são metais chamados de transição.
Então, enquanto que eles estão um pouco mais separados da tabela periódica. Então, a gente vai ver que a tabela periódica ela possui propriedades periódicas e aperiódicas de seus elementos. Então, o que seria mais ou menos isso? Então, vamos lá. As propriedades periódicas e aperiódicas são as variações possíveis das propriedades dos elementos químicos em relação ao seu número atômico. Se essas propriedades variam de forma contínua, são chamadas de propriedades aperiódicas. Se elas variam de forma contínua, então, por exemplo, raio atômico, a massa, elas vão variando. Então, elas são conhecidas como propriedades aperiódicas. Se variam dentro dos intervalos regulares, como a gente vai ver agora alguns exemplos, elas são chamadas de propriedades periódicas. Então, vamos lá. Então, as propriedades periódicas, a gente tem o raio atômico, que é a distância entre o núcleo do átomo e o seu elétron mais externo. Então, o raio atômico ele aumenta de cima para baixo, né, nos grupos, porque se aumentam as camadas eletrônicas, então a gente tem isso, né, de cima para baixo. Então, já os períodos, em razão do efeito de carga nuclear, maior força de atração do núcleo com o aumento do número atômico, o raio atômico aumenta da esquerda para a direita. Ok. Então, nós temos a energia de ionização, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico, tá bom? E a sua fórmula. Então, a energia de ionização é também chamada de potencial de ionização, é a energia necessária para a remoção de um ou mais elétrons da eletrosfera, considerando o átomo isolado e no estado gasoso, né, em estado de gás. Então, essa energia ela é mais elevada em átomos menores, diferente da eletroafinidade, tá? Que ela é superior em átomos menores. Então, porque nessas espécies o núcleo, por ser positivo, ele atrai os elétrons fortemente. Então, assim, possui sentido de variação oposto ao raio atômico, aumentando da esquerda para a direita nos períodos de baixo para cima, diferente do raio atômico que é de cima para baixo. Então, a eletroafinidade, ela é o oposto, né? Então, ela é energia liberada quando um átomo recebe um elétron e se torna mais estável, considerando o átomo isolado e no estado gasoso também. Então, a afinidade eletrônica ela é superior aos átomos menores, pois estes conseguem se tornar mais estáveis, liberando maior quantidade de energia e acomodar novos elétrons em sua eletrosfera. A propriedade de afinidade eletrônica se altera de forma oposta à variação do seu raio atômico. Ok. Então, a eletronegatividade e a eletropositividade. Então, aqui vocês estão vendo esse gráfico, né, de eletronegatividade e eletropositividade. Então, é uma medida da intensidade com que os átomos conseguem atrair elétrons para si, uma ligação química, certo? Então, na tabela periódica, a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita, como vocês estão vendo no gráfico. E da esquerda para a direita nos períodos de baixo para cima dos grupos. Os halogênios, nitrogênio, oxigênio são elementos mais eletronegativos. Então, já a eletropositividade ela é o oposto da eletronegatividade, certo? Então, ela indica a tendência de um átomo que se afasta de seus elétrons na formação de uma ligação química. Então, um é positivo, outro é negativo. Então, uma coisa muito importante é que as temperaturas de fusão e evolução, volume atômico e densidade, também são consideradas propriedades periódicas, certo? Já as propriedades aperiódicas, elas são o quê? Massa atômica, que é a própria massa do átomo, né? Que ela é medida em unidades de massa atômica. A massa atômica aumenta com a elevação do número atômico dos átomos da tabela, sem qualquer dependência com os períodos ou grupos. Então, a gente consegue observar na tabela periódica
é a massa atômica dentro de cada elemento. Então, lá também nós temos o calor específico, que é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância, sem que ocorra nenhum tipo de alteração no estado físico. Então, considerando elementos no estado sólido, o calor específico diminui com a elevação do número atômico. Outra característica das propriedades aperiódicas é a dureza. Então, ela é uma propriedade física, tá, dos elementos. Então, no estado sólido se refere à sua resistência. Então, danos, risco ou penetração quando pressionados. Essa propriedade depende de alguns fatores específicos e aumenta com a elevação do número atômico. Então, outro também é o índice de refração, que é uma propriedade física que se relaciona com a diferença da velocidade da luz em um dos dois meios diferentes, elementos de maior número atômico e tendem a possuir maiores índices de refração. E uma das diferenças que existe entre as propriedades periódicas e aperiódicas é o seguinte, é que as propriedades periódicas e aperiódicas elas se alteram em função do número atômico. Isso daí a gente já sabe. A diferença entre elas é como ocorre essa alteração em relação ao número atômico. Então, entre as propriedades periódicas, como vocês estão vendo no primeiro gráfico, as mudanças ocorrem em intervalos regulares com a variação de um número atômico dos elementos. Então, aqui o lítio, o sódio, então o número atômico ele vai se alterando. Já as propriedades aperiódicas, que é no segundo gráfico, nós temos a massa atômica, nós temos o número atômico. Então, o que acontece? Que elas variam de forma contínua com o número atômico, né? Aumentando e diminuindo ao longo da tabela periódica. E para finalizarmos, é isso. Muito obrigada.